Olá, queridos estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de matemática. Sou a professora Marta Lopes, este é o meu sinal. Na aula de hoje vamos trabalhar noções de círculo e circunferência, primeira parte. Na aula seguinte daremos continuidade. Vamos ver aqui os nossos recados. Nossa aula está passando agora ao vivo pela TV Nova Nordeste. Você também pode acompanhar a nossa aula através do aplicativo. O aplicativo é Educa Recife. Aí você pode direcionar o seu celular, os coleguinhas já colocaram ali os 2 QR Codes. Você pode direcionar a câmera do seu celular para baixar o aplicativo Educa Recife. E também para participar do nosso chat. Daqui a pouco eu vou dizer quem está conosco hoje. Agradecer também a presença da nossa intérprete de Libras, Ingrid. Obrigada. Deixando nossa aula mais acessível. E para participar conosco no chat, seja bem-vinda, professora Tânia Paredes. Oi, turma. Eu já vi que tem gente na sala virtual e qualquer coisa, manda mensagem aqui que a gente responde ou passa para a professora Marta, dependendo do que vocês desejarem. Lembrando que, se vocês não querem ser identificados, manda uma mensagenzinha. Olha, professora, não fala meu nome não, tá tudo bem, tá? Bem-vindos. Pronto, dando prosseguimento. Nossa aula ficará disponível mais tarde no YouTube. Você pode acessar a nossa playlist e também das outras disciplinas. E se quiser rever alguma aula, também pode consultar nosso canal Educa Recife no YouTube. Outro detalhe, não só nossa disciplina, como todas as disciplinas já vistas aqui por nós e por outros professores. Vamos começar com essa mensagem. Tela cheia, por favor. Aquele que é feito escravo. Tela cheia. Pronto, obrigada. Aquele que é feito escravo por uma força maior do que a sua, ama a liberdade e é capaz de morrer por ela. Nunca chegou a ser escravo. Quem foi que disse isso? Zumbi dos Palmares. Estamos na Semana da Consciência Negra. Vamos falar aqui um pouco sobre consciência negra. Quem foi Zumbi dos Palmares? Zumbi dos Palmares foi um líder negro que defendia aí a liberdade e a igualdade para os negros. Isso no século XVII. Por que Zumbi dos Palmares? Você já deve ter ouvido falar em Quilombo dos Palmares. Quilombo era uma região em Alagoas, nosso estado vizinho, onde tinha uma comunidade de negros que eram fugitivos dos engenhos de Pernambuco, formaram aquele quilombo. E ali, por que Palmares? Porque na região haviam muitas palmeiras, aí conhecida por Quilombo dos Palmares. Zumbi nasceu nessa comunidade, por isso Zumbi dos Palmares, referente aí ao quilombo. Ele lutou a favor dos escravos, para que houvesse mais liberdade. E porque a consciência negra é comemorada no dia 20 de novembro. Dia 20, por conta de... Dia 20 de novembro de 1695, Zumbi foi capturado, torturado e morto. 20 de novembro de 1695. Aí, nacionalmente, essa data, 20 de novembro, ela é para relembrar, porque nós não esqueçamos o trabalho desenvolvido por Zumbi dos Palmares a favor da liberdade. E outra coisa, e também serve de reflexão, não só nessa data, como em todo momento, reflexão sobre o papel do negro na sociedade brasileira, né? Para que tenhamos mais liberdade e abaixo o preconceito. Prosseguindo aqui na aula do tema de hoje, noções de círculo e circunferência, parte 1. Vamos ver aqui. Percebam esse ponto. A partir desse ponto,
vamos utilizar um instrumento que vocês devem conhecer, chamado compasso. Aí vamos fazer um traçado. Pronto. Na ponta cega do compasso, a gente apoia no ponto e faz esse contorno. Esse contorno, como ele é conhecido? Esse contorno ele é chamado de circunferência. E esse ponto que nós utilizamos, ele vai ser o centro dessa circunferência. Vamos agora ver, aqui eu tenho o centro, já identificado, que é esse ponto. E o que é o círculo? Qual é a diferença aí do círculo e da circunferência? O círculo é essa região aqui interna, olha. Essa região interna é o círculo. Essa borda é o que a gente chama de circunferência. Vamos ver agora alguns elementos. Aqui, esse segmento de reta, que vai da borda até o centro, ele pode ser em qualquer parte, contanto que seja do centro para qualquer ponto ou qualquer região aqui, olha, da borda. A gente chama de raio. Aqui eu tenho raio, o segmento de reta que vai aqui da borda até o centro da circunferência, que também vai ser o centro do círculo. Agora eu tenho outro segmento de reta, que ele vai tocar aqui em dois pontos distintos da borda. Ele pode vir aqui em qualquer parte, aí a gente vai chamar de corda. Vai ter uma observação logo mais. Corda, qualquer segmento de reta que vai aqui de um ponto a outro. Agora, se esse segmento de reta tocar no centro dessa circunferência ou desse círculo, essa corda recebe um outro nome. O nome que ela recebe é de diâmetro. Pronto. A corda que vai passar no centro da circunferência ou no centro do círculo recebe o nome de diâmetro. Esse diâmetro, se vocês observarem, ele equivale 2 vezes o raio. Daqui para aqui, um raio, daqui para aqui, outro raio. 2 vezes o raio corresponde ao diâmetro. E aqui nós temos uma geral. Tela cheia, por favor. Aqui, só para vocês observarem. A gente tem um círculo, essa região aí azul, a região central. O ponto ali no meio, a gente identifica como o centro desse círculo da circunferência. Esse contorno recebe aí o nome de circunferência. O raio, segmento de reta, que vai do centro desse círculo até a borda. Aí a gente tem a corda, que ela vai ser o segmento de reta, que vai de um ponto a outro. Agora, se passar no centro desse círculo ou circunferência, essa corda recebe o nome de diâmetro. Vamos ver aqui algumas aplicações. Aqui a gente vai identificar como é que a gente chega no comprimento da circunferência. Como eu falei, diâmetro equivale a 2 vezes o raio. Aqui, para a gente calcular esse comprimento da circunferência. Imagine vocês, você tem pronto, um bambolê. Você pega ali aquele contorno, se você pegar um cordão e você esticar, ali você vai ter o comprimento. Mas vamos ver como é que se processa. A gente vai ver aqui a razão entre o comprimento, esse cordão que você tem ali no comprimento, ele dividido pelo diâmetro, ou seja, 2 vezes o raio, nessa razão de comprimento, está para 2 vezes o raio, você vai encontrar um valor igual a 3,1415, uma dízima não periódica. Aqui eu tenho um número irracional, que a gente chama de π, letra grega π. Aqui, C está para 2R, ou o diâmetro, né? Igual a π.
essa razão entre o comprimento da circunferência em relação ao diâmetro, a gente encontra π. Para calcular esse comprimento, a gente utiliza aqui produto dos meios igual ao produto dos extremos. O comprimento vai ser igual a 2 vezes o raio vezes π. Toda vez que você tiver alguma operação onde precisar calcular o comprimento da circunferência, você vai utilizar essa fórmula aqui. 2 vezes o raio vezes π. E π, 3,1415. Para efeito de cálculo, fazemos π com 2 casas decimais, 3,14. Mas tem questão que já vem estipulando o valor de π igual a 3. Você vai fazer de acordo com o que vier especificado no enunciado da questão. Vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, tela cheia, por gentileza. Aí tem aqui, deseja-se pregar uma fita decorativa ao redor da tampa de um pote redondo. Se o diâmetro da tampa mede 12 centímetros, qual o comprimento mínimo que a fita deve ter para dar a volta completa na tampa? Vamos repetir aqui a pergunta. A questão. Deseja-se pregar uma fita decorativa ao redor da tampa de um pote redondo. Se o diâmetro da tampa mede 12 centímetros, qual o comprimento mínimo que a fita deve ter para dar a volta completa na tampa? Vamos nós. Aqui deu o diâmetro de 12 centímetros. Vamos considerar π igual a 3,14. Você pode calcular utilizando o diâmetro e pode calcular utilizando o raio. Se for trabalhar com o raio, é só dividir o diâmetro por 2, porque a gente sabe que o diâmetro corresponde a 2 vezes o raio. Trazendo aqui para a fórmula, o comprimento da circunferência é igual a 2πr. Aí aqui no lugar de 2R, eu vou substituir por 12, que é o diâmetro. Vou ter diâmetro vezes π. Aqui o comprimento vai ser igual a 12, que é o valor do diâmetro, que vai multiplicar 3,14, que é o valor de π. O comprimento dessa fita decorativa será igual a 37,68 centímetros. Aqui a gente fez calculando com o diâmetro. Se você quisesse, poderia dividir aqui o diâmetro por 2, ficaria com 6 centímetros. E substituiria aqui 2 vezes 3,14 vezes 6. Esse é o mesmo resultado. Tem questão que a gente vem com o diâmetro no enunciado. E na resolução a gente vai precisar ter o raio. Exemplo disso quando você for calcular a área do círculo. Para calcular a área, você vai precisar do raio. Se a questão trouxer o diâmetro, você já sabe que vai dividir o diâmetro por 2. Antes de chegar para a próxima questão, alguém aí no chat, professora Tânia? Tem gente na sala virtual. Agora, eles estão prestando bastante atenção. É porque, talvez seja porque entrou um número irracional, né? Entrou o π. Isso. E, de repente, haja curiosidade. Vimos números decimais, números racionais, aquelas frações. Aí agora vem o π. Π é um exemplo de número irracional. Juntando os números irracionais com os números racionais, a gente encontra o conjunto maior, o conjunto dos números reais. Aqui o segundo exemplo. Tela cheia, por gentileza. Um terreno circular deverá ser cercado com uma tela de arame. Sabe-se que esse terreno possui 40 metros de diâmetro. Quantos metros de cerca serão necessários para contornar esse terreno? Aqui a questão já traz. Use π igual a 3,14. Aqui eu tenho, olha, um terreno circular com 40 metros de diâmetro. Vamos aqui.
Aí a gente destaca 40 metros de diâmetro. Agora a gente vai fazer colocando o valor do raio. Aqui eu tenho diâmetro igual a 40 metros, que é igual a 2R. Aqui, para tirar o valor de R, vamos dividir 40 por 2. E aqui o valor de π ele já trouxe com igual a 3,14. Aí aqui 40 dividido por 2, temos o raio igual a 20 metros. Substituindo aqui na fórmula, C, que representa o comprimento da circunferência, igual a 2 vezes π vezes R, vai ficar 2, que multiplica 3,14, que multiplica 20. Aqui o contorno vai ficar igual a 125,6 metros. Aí são necessários 125,6 metros para poder cercar o terreno. Prontinho, vamos ver aqui a terceira aplicação. Na primeira, trabalhamos com o diâmetro. Na segunda, a partir da informação do diâmetro, chegamos no raio. Vamos agora à terceira. Uma da OBMEP. O raio das rodas de um automóvel é igual a 30 centímetros. Que distância percorreu o automóvel depois que cada roda completou 10.000 voltas? Percebam a questão. O raio das rodas de um automóvel é igual a 30 centímetros. Que distância percorreu o automóvel depois que cada roda completou 10.000 voltas? Aqui nós teremos duas ações. Vamos para a primeira. Aqui o destaque. O raio igual a 30 centímetros. O π vamos utilizar com 3,14. Primeiro passo. O comprimento da circunferência vai ser igual a 2πr. Teremos C igual a 2, que multiplica 3,14, que multiplica 30. Chegamos ao número de 188,4 centímetros. Mas a questão quer saber o quê? O percurso aí de 10.000 voltas. Vamos ver. Já encontramos o primeiro passo, que foi o comprimento aqui de 188,4 centímetros. Vamos chegar agora no percurso, nessa distância. Essa distância vai ser equivalente a quê? Vamos pensar juntos. Se em determinado momento foi 188,40 centímetros que a roda percorreu. Para completar 10.000 voltas, vamos fazer o quê? Multiplicar esse resultado que encontramos vezes 10.000. Aqui nós temos a distância percorrida vai ser igual ao número de voltas vezes esse comprimento que encontramos, 188,4 centímetros. Aí a distância vai ser igual a 10.000, que é o número de voltas, vezes 188,4. Vamos ver quanto é que dá. Olha, resultado, 1.884.000 centímetros. Mas para essa distância, vamos fazer uma transformação de unidades. Deixar de ser centímetro para transformar em quilômetro, para ter essa distância percorrida em quilômetro. Aqui, esses olhinhos ativos, vamos fazer agora uma revisão, uma breve revisão. Veja só, a distância em centímetro. Nós sabemos que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros, onde 1 metro corresponde a 100 centímetros.
Vamos fazer aqui o passo a passo. Sabendo disso, se 1 metro corresponde a 100 centímetros, aqui 1000 metros vão corresponder a quantos centímetros? Aqui a gente tem uma regra de 3 simples e direta. Já estudamos isso. Aqui a gente faz 1 vai estar para 1000, assim como 100 vai estar para x. Fazendo aqui, ó, produto dos extremos, 1 vezes x, x igual ao produto dos meios. 1000 vezes 100, 1000 vezes 100. Vamos ver quanto é que vai dar? X vai ser igual a 100.000 centímetros. Ou seja, em 1000 metros, eu tenho 100.000 centímetros. 1000 metros corresponde a quê? 1000 metros corresponde a 1 quilômetro. Logo, 1 quilômetro vai corresponder a 100.000 centímetros. A partir dessa informação, 100.000 centímetros, podemos transformar aquele 1.840.000 centímetros percorridos pelo automóvel. Voltando aqui na questão, que distância percorreu o automóvel depois que cada roda completou 10.000 voltas? Aqui a distância que encontramos foi de 1.884.000 centímetros. Para transformar em quilômetro, a gente sair de unidade menor para unidade maior, a gente vai dividir. Por isso que eu vou dividir aqui 1.884.000 por 100.000. Vamos obter quanto? 18,84 quilômetros. Logo, o automóvel percorreu 18,84 quilômetros. Aí a transformação dos 1.884 centímetros. E aí, professora, tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo. O pessoal que está na sala está prestando bastante atenção, mas não colocou nenhuma questão. Gente, pode interagir, certo? Eu sei que esse assunto é importante, o ABMEP é importante e vocês estão aí, né, conectados. Pode mandar mensagem depois lá no aplicativo Educa Recife, tá? Pronto. Lembrando que, se quiser rever a nossa aula, ela estará disponível logo mais no canal do YouTube. Antes, vamos fazer aqui uma breve revisão. A gente viu que o que é a circunferência? É aquele contorno. A parte interna desse contorno a gente chama de círculo. Temos o centro. A partir do centro até a borda, nós temos o raio. Corda, qualquer segmento de reta que vai de um lado de um ponto da borda a outro. E quando essa corda passa no centro desse círculo, recebe o nome de diâmetro. O diâmetro equivale aí a 2 vezes o raio. Prontinho? E vimos também o quê? Como faz para a gente calcular o comprimento de uma circunferência, onde a gente coloca 2 vezes o raio vezes π, esse número irracional que conhecemos hoje. E ele equivale arredondamente, né? Arredondando aproximadamente 3,14. Como eu já disse, em algumas questões, vocês vão poder encontrar ele no valor de 3, apenas 3. Vai depender do enunciado. Aqui vamos para a hora do desafio. Vocês vão fazer em casa aí e depois pode colocar lá a resposta quando for acessar o YouTube. Deixa lá nos comentários a resposta dessa questão. Vamos ver aqui, olha. Tela cheia, por gentileza. Para realizar o teste físico em determinado concurso da PM, Polícia Militar, os candidatos devem correr ao redor de uma praça circular,
cujo diâmetro mede 100 metros. Veja aí, para realizar o teste físico em determinado concurso da Polícia Militar, os candidatos devem correr ao redor de uma praça circular, cujo diâmetro mede 100 metros. O que a questão quer saber? Uma pessoa que dá 8 voltas ao redor dessa praça, percorre, vocês vão colocar lá a resposta. Uma pessoa dá 8 voltas, vocês vão dizer quanto vai medir aí esse percurso. Veja que aqui foi dado π igual a 3. Então, para resolver essa questão, vocês vão utilizar π igual a 3. Utiliza lá aquela fórmula, onde o comprimento da circunferência vai ser igual a 2 vezes o raio, vezes π. Π valendo agora 3. Professora, vamos nos despedir. Mas antes, algum comentário? Eu tenho um comentário, uma curiosidade para vocês. Em algumas questões, não é muito comum, mas no lugar de círculo, que é a área interna da circunferência, pode aparecer disco. Esse é um lembrete. Não é comum, mas pode acontecer. E a outra coisa, se vocês estão falando de OBMEP, também pode acontecer que na resposta você não precise operar com um π. E a resposta vai aparecer 2π centímetros. Né? É uma possibilidade. Não estou dizendo que vai acontecer, mas é uma possibilidade. Interessantíssima essa aula. Tchau, turma. Pessoal, até a próxima. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada a todos. Obrigado ao pessoal da produção. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Continue estudando. Fiquem com Deus.